Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É uma imensa alegria poder participar mais uma vez e estar na companhia de vocês neste encontro virtual, onde refletiremos sobre um tema do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, onde nós utilizaremos uma literatura espírita para a nossa reflexão desta noite. Encontro virtual este que é promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira, presidido pelo nosso companheiro e amigo Wagner, o qual agradecemos a oportunidade, assim como igualmente agradecemos ao mentor da casa, Antônio de Oliveira, e a todos os integrantes da casa que trabalharam e que nos possibilitam a realização desse evento. Hoje nós refletiremos sobre a lição de número 7, cujo título é Melhorar para Progredir. Lição essa que foi extraída do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Porém, antes de iniciarmos nossa reflexão, convido a todos para que juntos façamos uma prece. Então vamos, a partir deste momento, elevando nossos pensamentos, unindo nossos corações, nossos sentimentos e os direcionando a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre Maior, em agradecimento por mais essa oportunidade de aprendizado e reflexão. E assim também pedimos a eles que nos permitam que os benfeitores amigos, nosso mentor individual, bem como todas as fraternidades amigas que se encontram presentes conosco neste momento, nos dê a inspiração, nos ampare e nos dê a sustentação de que tanto necessitamos neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Como nós dissemos, o tema para a nossa reflexão foi extraído da obra espírita Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Lição de número 7, intitulada Melhorar para Progredir. E para que nós possamos ter um entendimento melhor sobre a lição o qual refletiremos, vamos no primeiro momento procurar definir progresso. Quando nós recorremos à literatura, ao dicionário, nós podemos definir progresso como sendo o agente de engrandecimento que tudo e todos experimentam, sob o impositivo, sob a imposição das leis sábias da evolução. Então, progresso esse de que nada ou ser algum poderá dispensar ou recusar-se. Deste modo, o progresso ele está presente em tudo. Nada se exclui e se impõe pouco a pouco pelas forças de que se reveste, ou seja, da lei divina. Assim, o progresso, como o livro dos Espíritos nos ensinam, é uma lei natural e inerente a tudo e a todos. E mesmo sendo uma lei natural, uma lei divina, muitos tentam detê-lo, seja por meio da agressividade, seja por meio de ideias retrógradas,
seja por intermédio de pensamentos perniciosos, porém, de maneira alguma, essas tentativas logram êxito. De modo algum, essas pessoas ou esses conseguem impedi-lo de acontecer. O progresso, ele é inevitável. No entanto, o que pode acontecer, podemos retardá-lo. Muitas vezes, através das nossas atitudes, nós podemos fazer com que esse progresso seja mais lento. Mas impedi-lo de que aconteça é impossível, pois trata-se de uma lei divina. E assim sendo, Emmanuel, nesta lição de número 7, nos convida a refletir sobre o que e como estamos fazendo para que esse progresso em nós ocorra. Para que esse progresso ocorra em nós de uma maneira mais rápida, menos sofrível e de um modo mais eficiente. E no primeiro parágrafo desta lição de número 7, ele nos dá uma dica de como fazer, quando nos diz assim, vejamos, melhorar para progredir, eis a senha. São as palavras de Emmanuel no primeiro capítulo dessa nossa lição. E para que possamos trabalhar em nossa reflexão e entender o porquê melhorar a senha para o progresso, Emmanuel extrai um trecho do Evangelho de Jesus para nos ajudar na compreensão da lição de hoje. E a epígrafe que Emmanuel comenta encontra-se no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 25, que nos diz assim: E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. São as palavras de Jesus. Esse trecho narrado por Mateus, essas palavras de Jesus que acabamos de ouvir em seu Evangelho, é um trecho onde ele, nosso mestre, pronuncia a parábola dos talentos. Mas por que Emmanuel justamente usa desse trecho que fala dos talentos para nos falar sobre o progresso? Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que representa metaforicamente talentos, de que Jesus cita na parábola, uma vez que talentos, naquela época, o talento era uma moeda utilizada naquele tempo. De modo figurado, os talentos são os benefícios concedidos por Deus a todos nós, com a finalidade de fazer-nos progredir materialmente, intelectualmente e moralmente. Esses benefícios, ou esses dons, como Emmanuel nos diz aqui na lição, são como o rio que passa em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser recolhe as águas segundo o recipiente que se faz portador. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. E o Pai das almas, nosso Criador, reparte com todos igualmente os seus dons. A um dá mais, a outro dá menos, mas sempre de acordo com a capacidade de cada um, assim como narrado na parábola dos talentos. E então, a uns é concedido o dinheiro, a outros a sabedoria, a outros os dons espirituais e, finalmente, a outros
todas as dádivas reunidas: dinheiro, sabedoria, talentos, dons espirituais. Tudo isso representa os talentos que Deus nos disponibiliza para que nós, nessa existência, podemos progredir e ajudar a humanidade a progredir. Mas aí então alguém pode dizer assim: opa, espera lá, o que você está dizendo aí, meu amigo Wilson, é meio contraditório. Alguns, conforme você acaba de nos dizer, estão sendo privilegiados. Por que a distribuição diferente? Por que existe essa distribuição diferente? Vamos pensar, vamos analisar. Pensemos, quem de nós confiaria voar num Boeing 747, cujos pilotos tiveram a oportunidade de frequentar uma escola de aviação, vamos dizer assim, mais ou menos, durante os 5, 6 anos, umas 200, 300 aulas. Porém, esses dois só compareceram a 1/4 das aulas. Ou seja, não aproveitaram ou não souberam aproveitar a oportunidade que tiveram. Aí eu pergunto, será que alguém voaria despreocupadamente sabendo desses fatos? Com certeza pensaríamos muito antes de adentrar a esse voo. E assim também procede o Pai para conosco. Não há privilégios, nem exclusões para o Senhor. Ele dá, como nós ouvimos, Ele dá a cada um conforme nós aproveitamos as oportunidades, conforme a nossa capacidade. O que nos falta muitas vezes é se compenetrar naquilo que possuímos. Pois não existe, meus irmãos, não existe um só indivíduo que não seja depositário de um talento. Todos, todos nós trazemos a este mundo, né, essa existência, essa encarnação presente, aptidões já adquiridas em outras existências e que nesta nós podemos com certeza aperfeiçoá-las ainda mais. Portanto, nós temos que aproveitar as oportunidades e procurar, como Emmanuel nos diz nesta lição, procurar melhorarmos, pois se melhorar é sinônimo de evoluir, e evoluir significa progredir, significa progresso. Então, meus amigos, ao invés de nós ficarmos nos lamentando, nos queixando, perdendo tempo, almejando coisas, almejando tarefas que muitas vezes nós não temos condições de desenvolver, vamos sim, diferentemente daqueles 2 pilotos que não aproveitaram as oportunidades das aulas, vamos todos trazer a responsabilidade, vamos todos nos unir e abraçar as nossas tarefas de repercussão. Nós podemos melhorar, uma vez que todos trazemos, todos, independentemente, trazemos responsabilidades definidas. No entanto, uns possuem tarefas de repercussão mais amplas, como dirigentes de nações, como condutores de massa, formadores de opiniões. Outros, porém, possuem as tarefas que não são muito de alarde, seja no seu trabalho, na sua vida profissional ou no seu próprio lar. No entanto, todos temos uma tarefa a cumprir. E todas as tarefas, por mais simples que sejam, são igualmente grandiosas, úteis e valorosas, fundamentais e imprescindíveis
para o progresso num todo. Assim, quanto melhor desenvolvermos nossas tarefas, maiores e mais oportunidades nos serão e nos são concedidas. O que acontece muitas vezes é que essas oportunidades batem a nossa porta e não somos capazes de reconhecê-las, de abraçá-las. Nós procuramos muitas vezes buscamos querer tarefas que nem sempre estamos aptos a conduzi-las, como Emmanuel nos fala aqui no texto. Muitos, como diz Emmanuel, suspiram, ou seja, desejam por tarefas de amor, confiando-se, ou seja, entregando-se à aversão. O que significa isso? São pessoas que não têm empatias, são pessoas antipáticas, né? Ou outras que querem servir à luz, mas nem se mantêm com o pensamento, não são possíveis manter o pensamento positivos, são portadores de pensamentos negativos, ou vivem na ociosidade, na falta de conhecimento, não buscam novos horizontes. Então, são justamente esses pontos que Emmanuel nos convida a analisarmos e irmos em busca da nossa melhora pessoal. Porque, meus amigos, quando nós citamos esses vícios, essas dificuldades que muitas vezes nós encontramos, vejamos bem a ociosidade, o pessimismo, a malquerança, a irritabilidade, a inveja, todos esses sentimentos perniciosos acabam por desarmonizar a nossa estrutura física, a nossa estrutura moral, as nossas estruturas mentais. Como podemos progredir? Como podemos evoluir ou avançar sendo portadores dessas qualidades negativas? Como? Né? Vejamos bem, o ocioso, se nós analisarmos de uma forma ferrenha, ele conspira contra si mesmo, pois vive na indecisão, na inércia. O ambicioso se encontra à beira do caos, como diz alguma literatura espírita. Né? Vive à beira do caos de si mesmo, pois esquece de angariar os tesouros espirituais. Os invejosos, eles vivem constantemente aureolados por nuvens densas, né? Pois nunca estão felizes, não ficam felizes com a felicidade ou com o sucesso do seu próximo. Então, atentemo-nos, pois o progresso de cada um, como da coletividade, esse progresso decorre muitas vezes do estado da alma que nos é peculiar. Sendo assim, meus irmãos, vamos nos favorecer, vamos angariar para nós, espíritos em evolução, nobres ideias cristãs, bom humor, perseverança, disposição para o trabalho. Né? E quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando no trabalho em todos os sentidos. Trabalhar a nossa dificuldade, trabalharmos na nossa evolução física, né? Na nossa evolução pessoal. Né? Vamos trabalhar nosso equilíbrio para que nós possamos, desta maneira, multiplicar esses talentos que nos são dados. Não se preocupemos em buscar aquilo que ainda não estamos aptos a fazer. Então, como dissemos anteriormente, às vezes essas oportunidades elas batem à nossa porta e não temos a visão para entendê-las, para lidar com as mesmas, e assim acabamos perdendo a oportunidade de desenvolver o nosso potencial. Acabamos perdendo a possibilidade de multiplicar os nossos talentos. Talentos esses, oportunidades essas de desenvolver esses talentos
que chegam a nós de diversas formas, chegam a nós de diversas maneiras. Muitas vezes chegam por meio de uma enfermidade a ser sofrida por nós com paciência, nos convidando assim a desenvolver a resignação, nos convidando a ser mais pacientes. Nos chega muitas vezes na forma de um filho rebelde, onde nós somos convidados, né, a multiplicar os nossos talentos esses, do agir, do tratar com especial atenção e carinho para aquele nosso filho mais rebelde. Meus irmãos, não percamos essas oportunidades, pois se o nosso objetivo é o de aprimoramento e progresso, aceitemos o convite de Jesus para que sejamos servos diligentes e multipliquemos as dádivas concedidas a nós pelo Pai. E atentemos também ao convite que Emmanuel nos faz para que nos melhoremos para progredir. Não se afastando do trabalho, no trabalho que renova nosso modo de agir, que renova nosso modo de pensar. Renovando nossos pensamentos para pensamentos produtivos, agindo no bem, desenvolvendo virtudes como a virtude de perdoar, sendo indulgentes, principalmente nesse momento o qual nós estamos passando, esses momentos de hoje difícil, onde que nós temos que colaborar para com nossos irmãos, seja materialmente, seja moralmente, é através de uma palavra, através de um abraço, através dos bens materiais, do alimento. Façamos a nossa parte. Agindo assim, nós estaremos angariando tesouros para nós espíritos, estaremos procurando multiplicar esse talento que Deus nos concede. Sigamos o exemplo de Jesus. Façamos valer e exercitemos a regra de ouro, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E como nos lembra Emmanuel, aqui no final da lição, nos certifiquemos, tenhamos certeza que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para partilharmos da mesma glória divina. Entretanto, não nos esqueçamos de que essas glórias, de que essas dádivas do Criador chegam até nós, a nós são dadas conforme a nossa capacidade, ou seja, a cada um conforme as suas obras. E para encerrarmos, fica aqui mais um convite, para mais uma reflexão. Nós não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos à conta. Tanto pode demorar muito tempo, como pode ser mais breve do que pensamos. Será que nós estamos preparados para isso? Temos feito bom uso, bom emprego dos talentos que o Pai nos confiou, principalmente nos dias de hoje, em que muitos reclamam que dividimos esses talentos? Façamos então, cada um do seu modo, cada um a seu tempo, uma análise da consciência e depois responda a si mesmo. Mas
Sempre se lembre, todos somos dotados de potencial que às vezes nem imaginemos que temos. Portanto, vamos fazer com que esse germe, que esse potencial se desperte dentro de nós. Tenhamos em mente que sempre podemos fazer o melhor e que sempre podemos ser melhores. E como Emmanuel nos diz nessa lição, é melhorando que nós progrediremos. Então, que todos possam receber o abraço carinhoso do nosso Mestre Jesus e que Ele nos envolva com seu amor, com sua graça e que nós possamos multiplicar e dividir esses nossos talentos. Muita paz a todos. Graças a Deus.